incrível, ele vem para compartilhar aí um tema super falado, né, nas últimas semanas, principalmente, o chat GPT, o futuro já chegou. Diogo Mainardi, você está aí? Ele é tech lead aí, fera do time Stani, que vem assim, né, como eu, está aqui na Cadmus pela terceira vez, e nessa última passagem acabou de completar 1 ano esse mês, né, Diogo? Seja muito bem-vindo, que o palco é seu. Tá sem som. Oi, agora estão me ouvindo? Agora sim. Ah, tá, o microfone que estava travado aqui. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Aí eu já... Screen 2. Estão vendo certinho a tela aí? Estamos sim. Então tá joia. Vamos lá. Bom, pessoal, sejam bem-vindos, né? Bom dia para vocês. Espero poder compartilhar com vocês aqui um pouco sobre essa tecnologia nova. Não é nova, né? Vamos falar que é nova, porque está começando aí, está numa hype danada aí desde novembro, que foi lançada para o público e tal, que é o nosso amigo ChatGPT, né? Então, o ChatGPT, eu vou falar um pouquinho sobre ele, falar um pouquinho sobre a empresa que está por trás disso também, e alguns cases aqui que eu acabei fazendo, para a gente poder despertar a curiosidade aí para vocês entenderem como que funciona e tal. Aqui as minhas redes sociais, tá? Então, se vocês quiserem seguir lá e acompanhar, então estou sempre ali postando alguma coisinha ou outra de tecnologia. Gosto bastante dessa parte aí de ficar trocando ideia com vocês, tá? E a parte do GitHub também, tá? Então, acessem lá, tem bastante coisa. Inclusive, tem no final da palestra aqui, tem um link que eu vou passar para vocês, que é bem interessante. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o ChatGPT, o que é esse cara aí. Ele foi lançado dia 30 de novembro de 2022. O ChatGPT, na verdade, é um produto, tá? O ChatGPT você vai entrar no site da OpenAI, que é a empresa que está por trás disso, e você vai experimentar um pouco de como funciona essa inteligência. Essa é uma inteligência artificial criada por essa empresa. É uma empresa, a OpenAI, ela foi fundada em 2015, e na hora que ela foi lançada, ela foi criada sem fins lucrativos e com o intuito de democratizar o acesso às tecnologias. Qual que era a ideia do pessoal, do pessoal que fundou essa OpenAI? As empresas grandes, tipo Google, Amazon, elas estão com muita informação de todos os usuários, clientes, empresas, enfim, eles têm com aqueles dados. Então, eles têm como treinar modelos de inteligência artificial baseados nesses dados. Aí, pensando nisso, o pessoal que criou essa empresa, que é a OpenAI, pensou assim, pô, o conhecimento todo vai ficar na mão de de algumas empresas só. A gente quer democratizar isso, a gente quer deixar que todo mundo tenha esse acesso também. Não vou deixar isso só na mão de algumas empresas. Então, por isso que o nome é chamado OpenAI, que seria inteligência artificial aberta. Então, todo mundo teria acesso a essa tecnologia, até o público que não faz parte dessas grandes empresas, né? E ela foi fundada por esses caras aqui, não vou nem me arriscar a falar o nome deles, porque, né, tem polonês, russo no meio aí e tal, mas o que é mais, assim, famoso que a gente pode mencionar é esse Altman, que é o Samuel Altman. Ele é presidente dessa I Combinator, que é basicamente uma incubadora. Ela é uma empresa gigantesca que investe e dá suporte para algumas grandes empresas, tipo a Airbnb e outras. Tem esse Greg Brookman também, que é o ex-CTO da Stripe, que é um sistema de pagamento e tal. E nosso amigo aqui, que todo mundo... que é meio polêmico, o cara, mas não tem como falar que o cara não é... o cara não manja, né? Que é o Elon Musk. Elon Musk, ele é CEO da Neuralink, Tesla e diretor técnico da SpaceX. E ele também, junto, fundou a OpenAI. Só que o Elon Musk, em 2018, devido a um conflito de interesse entre a OpenAI e a empresa dele, a Tesla, ele acabou saindo do conselho. Então, ele ajudou a fundar e ele saiu. E no anúncio dele da saída, que foi em 2018, no mesmo dia que foi anunciada a saída dele, já anunciou outras pessoas entrando. E vocês vão ver que vão fazer sentido algumas pessoas que estão entrando aqui, tá? A lista dessas pessoas que entraram no lugar, assim,
dessa lista é o Gabe Newell, que é da Valve, ou seja, joguinho eletrônico, né, de PC, da Valve lá, dono da Valve. Essa Jan Tallinn, que é criador do Skype, por exemplo. E aí já entra também 2 investidores aqui que devem ter muita grana, então eles investiram lá, que é o atleta olímpico norte-americano Ashton Eaton e Brittany Tyson Eaton. Beleza? Então, o Elon Musk, depois que ele saiu, ele fica tweetando algumas coisas, tal. Eu já achei muito tweet dele na internet, muita matéria sobre isso, do que motivou ele a sair da OpenAI. Né? Ele pegou e saiu. Pô, uma empresa inovadora, gigante e tal. E por que ele saiu? Ele ajudou a fundar. Aí, em um dos tweets dele lá, inclusive se vocês entrarem lá, foi feito agora dia 4 de dezembro desse ano, desculpa, de 2022. E ele postou o seguinte, não é de surpreender, pois acabei de saber que a OpenAI tinha acesso ao banco de dados do Twitter para treinamento. Eu coloquei isso em pausa, por enquanto. Preciso entender mais sobre a estrutura de governança e planos de receita daqui para frente. O OpenAI foi iniciado com código aberto e sem fins lucrativos. Nenhum dos dois ainda é verdade. Então, assim, a OpenAI está tomando um rumo que não foi o motivo dela ter sido criada. Então, ela está começando a ir para o lado corporativo e ganhando muita grana. E muita grana mesmo, porque quem gostou de toda essa brincadeira aqui foi a Microsoft. Então, a Microsoft investiu um caminhão de dinheiro na OpenAI. Aqui, esse logo aqui do azul, aqui, para quem não sabe, é da Azure, do sistema cloud da Microsoft. Então, ela começou a investir muito pesado. Ela investiu lá $1 bilhão e começou a utilizar os seus recursos da OpenAI para vender isso como serviço dentro da nuvem. E aqui são as notícias que saíram, né? E enquanto eu estava estudando aqui para fazer essa palestra, para trocar ideia com vocês, na segunda-feira saiu uma notícia no site oficial deles e eu fui buscar um pouquinho mais. Aí começou a disparar um monte de notícia no mercado, falando que a Microsoft aumentou a quantidade de investimento na OpenAI. Então, há rumores que estão falando que são em torno de $10 bilhões. Começaram com $1 bilhão e começaram agora com 10 bilhões. Não foi falado de fato quanto foi, não foi falado de fato quanto foi o investimento total, mas sugerem que seja isso. Então, assim, a Microsoft hoje, na Azure, o sistema de inteligência artificial que eles vendem pelo serviço tem a OpenAI por baixo. E ela é a única licenciada oficialmente. Ela pode tanto utilizar a API, como ela pode ter acesso ao modelo de aprendizado também. Então, isso que dá esse investimento todo aí que ela fez nessa empresa. E aí, quem que chora, né, nesse momento, né, nesse tudo que está acontecendo? É o Google. O Google começou a tremer na base, porque alguns analistas, eu vi algumas matérias falando, que analistas falaram que o Google perdeu o timing de mercado. Olha como que é importante esse negócio de timing de mercado, né? Porque o Google também está trabalhando num sistema de inteligência artificial há muito tempo. E aqui está falando sobre o Calm, que é um acrônimo de uma tecnologia lá que eles inventaram, assim como o GPT, né? Então, o Calm, ele é uma resposta em cima do ChatGPT. Mas a questão já foi feito, né? Já foi lançado o GPT. Então, assim, o povo já sabe como funciona o ChatGPT. Então, a Google agora está correndo atrás. Então, por isso que falam que perder esse time. Então, o Google ele perde um pouquinho nisso daí também. Isso é mais a questão de marketing. Lógico que o Google tem a tecnologia dela, ela já apresentou em outras, no Google I.O. lá, que é um evento que eles apresentam, eles fizeram uma apresentação de uma inteligência artificial agendando um salão de beleza para a dona dela, por exemplo. Então, você pede para a assistente eletrônica, viu, agende salão de beleza para mim segunda-feira, 4 horas. A assistente virtual liga para a pessoa e fala com voz natural para a pessoa e agenda o cabeleireiro. Tudo de forma virtual, automática. É meio bizarro. Mas, segundo eles só vão lançar quando estiverem um modelo 100% confiável. Então, vai levar um tempo ainda até eles validarem tudo isso daí, tá? Bom, a OpenAI, ela não tem só o ChatGPT, que foi esse produto lançado, tem o DALL-E 2, que é basicamente um sistema de inteligência artificial também, só que você digita o que você quer e ele gera imagem do jeito que você quer. A OpenAI Codex, ela transforma a linguagem natural do ser humano em código de programação
Então, isso daqui a gente vai falar um pouquinho também, bem rapidamente, que a ideia é falar só do ChatGPT hoje. E o Whisper, que nem logotipo tem, que ele transcreve o áudio para a língua inglesa, para o idioma inglês, né? Bom, o DALL-E, essas imagens eu criei lá nesse sistema, tá? Então, se vocês acessarem o site labs.openai.com, tem lá o DALL-E para vocês experimentarem. Então, aqui eu pedi para eles gerar essa imagem aqui, apenas escrevendo. Eu quero um robô, mulher, modelo 3D, ultra realista, ela gerou. Ela falou, uma capivara com tinta óleo. Pintou uma capivara. Cachorro, assim, entendeu? Então, assim, isso aqui foi gerado. Isso aqui não existe outro no mundo a não ser esse daqui que está no slide. Por quê? Porque a inteligência foi lá e criou baseado em uma pequena descrição. Aqui, vamos ver se eu consigo mostrar. Foi quando eu fiz a criação daquela imagem de robô. Tá aparecendo para vocês, né? A animação. Tá, sim. Tá. Então, nesse ponto aqui, não, deu um robô. Lógico que os modelos, né, de inteligência artificial dessa OpenAI funcionam melhor no inglês, mas ela funciona no português também. Então, basicamente, você digita o que você quer, dá um Enter, e ele gera as imagens para você. Então, assim, tudo tipo automático e muito rápido, se você olhar. E são imagens originais, né? Lógico que é baseado em outras imagens, mas são imagens 100% criadas pela inteligência artificial. O outro serviço seria o OpenAI Codex, que isso daqui também a Microsoft está envolvida. Em 2018, se não me engano, a Microsoft adquiriu o GitHub. Então, foi lá e investiu mais um caminhão de dinheiro para comprar o GitHub. Então, ela investiu 7,5 bilhões em ações. GitHub, para quem não sabe, é um repositório de código de programação. Então, tudo que a gente programa tal, e quer compartilhar ou quer deixar de modo privado, a gente coloca o código lá para versionar, né? E a Microsoft comprou essa empresa. E a OpenAI, ela fez esse tweet aqui, dia 29 de junho de 2021, falando, bem-vindo ao GitHub Copilot, o primeiro app disponibilizado pela OpenAI Codex, e com um novo sistema de inteligência artificial que transcreve em linguagem natural em código. Então, assim, embaixo do GitHub, GitHub Copilot, é o OpenAI Codex. Eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque não é o foco da palestra, mas só estou dando um overview de todos os produtos que ela envolve, tá? Então, vale a pena dar uma olhada, o GitHub é muito legal, o GitHub Copilot, né? É muito massa, porque você vai digitando em linguagem natural. Eu quero que você faça uma animação que a bolinha bate em cima e embaixo. Ele transcreve isso em JavaScript para você. Tipo, o que você escreveu, ele transcreve em JavaScript. É muito bizarro até, mas é muito interessante, muito legal. E a outra é o Whisper, que eu falei, que é uma que pega o áudio, processa o áudio e transforma essa linguagem em inglês. Aqui não tem como estar fazendo, então passei o link para vocês, openai.com, blog e Whisper. Ele está bem em fase de testes ainda. Então, a ideia dele é o quê? É transcrever coisas em tempo real. Então, se uma pessoa do outro lado do mundo está falando em polonês, no sistema lá de conferência, igual aqui, por exemplo, se eu estivesse falando em outra linguagem, já ia aparecer a legenda para vocês na linguagem que vocês quiserem, né? No idioma que vocês quiserem. Então, ele faz essa conversão em tempo real. E, lógico, né? Quem está aí no meio do caminho é o Skype. O Skype ele apresentou, se não me engano, também em 2014, 2015, ele fez uma palestra apresentando a tecnologia. Logo mais, a Microsoft comprou o Skype, adquiriu o Skype, né? Faz parte agora da Microsoft. E logo em seguida lançaram o Skype Translator, que ele faz justamente isso. Você está em conferência com a turma, você está falando em polonês, a pessoa está vendo inglês do outro lado. A pessoa fala inglês, você está vendo polonês desse lado. Não achei assim uma matéria falando sobre como funciona o Translator de fato, mas baseada nos investimentos da Microsoft, no peso que está acontecendo aí, todo esse burburinho em relação à inteligência artificial, acredito que por baixo dela também tenha a OpenAI envolvida. A Microsoft, até um tempo atrás, lançou uma inteligência artificial dela no Twitter, só que não deu muito certo. O Twitter
o robô postava no Twitter e ela começou a ser treinada pelos posts do Twitter. Aí ela chegou uma hora que ela começou a falar termos racistas, termos xenofóbicos e tal, e daí a Microsoft foi lá e desligou ela. Então o modelo não estava muito bem preparado. Então dá para entender que a Microsoft foi lá e estava mexendo os pauzinhos, mas não é de fato ela que está fazendo, ela está contratando pessoas, empresas, né, especialistas. Tá, e o GPT vai falar ou não vai, né? Então, vamos falar agora sobre ele. O ChatGPT, ele é um sistema de inteligência artificial também, tá? Por que se chama GPT? Né? Ele é um acrônimo, né? Generative Pre-trained Transformer. Nossa, agora deitei, hein? Então, a sigla GPT é isso. Então, é um modelo de aprendizado de linguagem de máquina baseado em redes neurais intimamente ligado à inteligência artificial. Atualmente se encontra na versão 3.5. A ideia aqui da palestra não é falar exatamente como funciona a linguagem de aprendizado de máquina, essas coisas, mas eu vou tentar passar para vocês de uma forma que eu vi várias matérias sobre isso e também ficar claro para vocês que estão vendo agora isso, né? Estão tentando entender como é que funciona tudo isso. Tem as camadas aqui da inteligência artificial e tem essas 3 camadas que pode ter um mundo em cima de cada uma delas. Se for para estudar cada uma delas, leva muito tempo. Então, a camada mais superficial, que é a inteligência artificial, que ela meio que imita, né, a inteligência e os padrões de comportamental dos humanos ou qualquer entidade viva. Então, a inteligência artificial, basicamente, ela aprende com dados e ela meio que interpreta e ela imita algum ser vivo, por exemplo. Então, se eu quiser fazer uma inteligência artificial que tem a inteligência de um cachorro, é aqui dentro dessa camada. Mais a fundo tem o machine learning, que é o aprendizado de máquina, que é uma técnica que consiste em você ensinar a máquina. Então, várias técnicas embaixo dela para você ensinar a máquina a como resolver algum tipo de problema. E o Deep Learning é o aprendizado dela, é uma técnica para a máquina aprender. E ela é baseada no nosso cérebro, ela é baseada em redes neurais. O nome já fala, redes neurais, neurônios, né? Então, um neurônio está ligando no outro, que passa informação e tal. Eles estudaram, os cientistas estudam muito sobre o cérebro, então eles meio que querem replicar o comportamento dentro das máquinas. E existem tipos de machine learning, algoritmos de machine learning, e eu trouxe esse diagrama aqui, que é bem interessante, que tem o tipo de algoritmo de aprendizado de máquina, que é o supervisionado, não supervisionado e o aprendizado por reforço. Basicamente, o supervisionado é quando a máquina ela dá uma resposta, aí um ser humano vai lá e fala, não, a resposta é errada, a resposta certa é essa. Aí ela aprende que a resposta certa é aquela, e na próxima vez que você vai chamar ela vai se basear naquela resposta anterior, e isso vai te dar uma resposta cada vez mais correta. Então, o supervisionado é quando o ser humano, de alguma forma, trata os dados antes do input, antes de inserir isso dentro da máquina. Supervisionado. O não supervisionado é quando a máquina mesmo ela se vira. Ela mesmo aprende, ainda, pelo que eu vi algumas matérias tal, ainda a gente não está 100% nessa não supervisionada, porque esbarra muito ainda na mão humana ali para poder treinar a inteligência. Então, um dia vai chegar o momento que a inteligência artificial ela vai pegar aqueles dados, ela vai fazer uns cálculos, vai dar a resposta. Aí, se a pessoa for lá e falar, baseado em algum contexto, ela vai ver que aquela resposta foi errada, ela mesma sozinha foi errada, e na próxima vez ela interage com a resposta certa. Então, seria não supervisionada, quando não tem uma humana ali no meio. E aprendizado de reforço é meio que ela reforça o aprendizado dela. Então, você precisa trilhar esse caminho aqui, só que ela está meio capenga, assim, tal, você aplica uma técnica ali para reforçar aquele treinamento. Uma coisa que meio bizarra, assim, né? Meio obscura, mas isso é uma coisa que cada vez mais vem aumentando, né? O ChatGPT, ele é uma hype hoje, ele é uma coisa que, nossa, que coisa maravilhosa, mas
Isso daqui não é de hoje que existe, esse negócio de inteligência artificial, técnicas e tal, não é de hoje, é de muito tempo já. Então, cada vez mais, isso está evoluindo. E o ChatGPT foi uma coisa que foi liberado para público em geral. Então, isso causou um burburinho gigante. Então, era algumas pessoas específicas que tinham acesso. Tá? Então, aqui, bem por cima, eu peguei alguns GIFs falando sobre como o funcionamento do treinamento desse ChatGPT. Ele é um dataset de 300 bilhões de tokens de texto. Ainda não ficou muito claro para mim, até pessoal aí de inteligência artificial, se vocês souberem e quiserem até bater um papo, porque eu queria entender um pouquinho mais também sobre isso. Eles falam que o ChatGPT ele é supervisionado, mas aqui, em alguns lugares, eu vejo que ele está como não supervisionado, que ele faz sozinho as coisas. E não é bem assim. O ChatGPT ele foi tratado os dados antes e para poder ele automaticamente fazer esses aprendizados. E como que ele funciona? Você insere um caminhão, um mundo inteiro de texto nele, frases, mais frases, frases e respostas, e ele vai aprendendo, e quanto maior o modelo, quanto mais dados você tiver, mais assertivo vai ser ele, se o modelo estiver correto, se ele estiver pendendo para o lado certo ali, se o aprendizado for correto. Então, assim, o ChatGPT ele está com muito, muito dado. Então, ele pegou dado de algum lugar, como a gente viu no slide anterior lá, tinha acesso até ao banco do Twitter. Então, pegar os dados do Twitter, ler aquelas mensagens e indexando isso, vai treinando totalmente esse modelo aqui. Aqui tem, por exemplo, segundo a lei da robótica, o robô precisa obedecer às ordens dadas por um humano. E aqui, como que funciona, né? Como seria, assim, a grosso modo, tá? Como funcionaria esse treinamento dessa máquina? Imagine que você tem uma frase, só que a última palavra você não passa para ela. Então, você tem aqui, ó, Second Law of Robotics, 2 pontos. Você passa aqui para ela. Ela vai fazer um cálculo em cima dela. Vamos fazer assim, você passa a frase, faltando coisa, só que a resposta você já tem, a saída que você espera. Aí você passa para a máquina só essa parte verde. Ela vai, através da lógica dela, vai dar uma resposta, e baseado na resposta aqui, que ela deu, e você conflita com a resposta certa, aí ela sabe se ela acertou ou se ela errou. Se ela errou, ela vai refazer o cálculo, as probabilidades lá, para poder dar de novo a resposta depois, futuramente. Então, ele funciona basicamente assim, a grosso modo, tá? Lógico que é muito mais avançado que isso, mas estou tentando passar de uma forma um pouquinho mais simples. Aqui, por exemplo, ó, ele manda esse trecho. Um robô precisa, o ChatGPT vai lá, processa e dá uma resposta. Ela dá a resposta de terminar. Só que daí a máquina mesmo fala, não, ela precisa obedecer, que você tem a palavra certa. Aí ela calcula o erro que ela teve, ela errou, eu errei. Então ela vai calcular aquele erro, o quanto ela errou, para atualizar o modelo, para daí na próxima vez que essa frase entrar, ela saber que ela precisa aplicar esse texto. Então, você vê que existe ali uma autocorreção, né? Então, se você vai inserindo dados, ela mesma vai se corrigindo ao longo do tempo. Só que alguns falam que colocaram dados crus lá, ou outras falaram que os caras trataram esses dados primeiro para depois treinar o modelo. Então, ainda não ficou muito claro para mim como funciona isso. E beleza, o ChatGPT, o que ele faz? Ele tem um esquema de regressivo também, né? Acho que é regressivo o nome. Enfim. Eu perguntei para ele ou ela, né? Não dá para saber. Você gosta de bolo de chocolate? Ela, baseada na minha pergunta, ela fez a primeira palavra, eu. Aí, baseado na minha pergunta e nessa palavra, ela calculou a próxima palavra. Eu sou, e assim por diante. Dela, baseado nisso daqui, e eu sou, a próxima seria apenas. E depois, baseado, né? E assim, ela mesmo, o input que ela vai dando, também serve como cálculo para a próxima palavra dela. Então, por isso que ela é regressiva. Ela chama ela mesma, no final das contas. Então, olha lá, eu sou apenas um modelo de linguagem, e depois, com essa recursividade e tal,
ela treinou e fez essa resposta. Sou apenas um modelo de linguagem treinado por computador. Então, eu não tenho preferências ou gostos. No entanto, sei que bolo de chocolate é um tipo popular de bolo e é geralmente feito com chocolate em pó ou chocolate derretido. E pode ser coberto ou recheado com ganache de chocolate ou glacê de chocolate. Pois é, qual a diferença do Google? Se você buscar lá sobre bolo de chocolate, o Google não vai te dar essa resposta. Então, o diferencial do ChatGPT é isso, a inteligência que ela tem de poder fazer uma resposta natural, né, de forma humana. E aí tem outros exemplos, né? Olá, ChatGPT, tudo bem? Viu? Me fala um pouco sobre o Elon Musk. Ela vai lá e fala sobre o Elon Musk. Fala tudo sobre ele e tal, fala dos empresas. Aí eu falei assim, você sabe bastante sobre ele, né? Ela, sim, tem um conhecimento amplo sobre ele e sua carreira, suas empresas, suas iniciativas como a SpaceX, que é uma empresa de foguetes e tal. Então, você repara que eu estou conversando com um robô, só que ele pegou o contexto da nossa conversa. Ele estava falando sobre o Elon Musk aqui em cima, eu não falei o nome dele aqui embaixo, mas ela conseguiu pegar o contexto e me responder, né? Aí você fica pensando, né, mas tá, beleza, mas ela só faz isso? Tá, vamos complicar um pouquinho mais. Eu até coloquei errado aqui a frase, depois que eu percebi. Pode me ensinar a fazer um bauru, né, um lanche? Ela, claro, aqui está a receita para fazer um sanduíche de bauru. Ela foi lá, ingredientes, pão francês, queijo gouda, arroz bife e tal, modo de preparo, fez tudo bonitinho para você. E no final, nota, você pode personalizar seu bauru como desejar, como colocando ovos, bacon, etc. Eu falei, pô, é legal, né? Mas daí eu coloquei para ela, sou vegano. Ela, claro, aqui está uma versão vegana da sua receita de sanduíche de bauru. Ela fez um bauru vegano para mim. Então, pão francês, queijo vegano ralado, fatias de berinjela grelhada, tomate fatiado. E depois, no final, né, você também pode personalizar seu bauru vegano como desejar, como adicionando fatias de abobrinha, pepino, etc. Aí você já começa, né? O que está acontecendo, né? Então, assim, você começa a perceber que o negócio está ficando mais complicado. Aí, para piorar um pouquinho mais, aí eu coloquei, me dê um exemplo de código em Python que calcule o fatorial do número 10. Ela vai, cria um code block aqui e programa em Python para mim, fazendo o fatorial de 10. E ainda explica. Aqui um problema do modelo em português, quando você fala em português com ele, ele ainda não é muito assertivo. E no caso aqui, ele até respondeu em inglês, né? Então ele explica o que ele fez aqui, o que ele programou. Isso que é o mais bizarro. Aí eu peguei, né? Eu falei, cria um exemplo de teste unitário para essa função. Eu fiz uma funçãozinha. Aí ele colocou exemplo de teste unitário. Daí ele colocou via texto. Ficou meio feio. Eu falei, beleza, mas pega esse daqui e coloca em bloco de código, né? Daí eu acabei digitando em inglês. Aí ele reescreveu em bloco de código. Então, isso aqui. E engraçado que ela colocou em inglês aqui embaixo. Por favor, note que esse teste, caso de teste, foi feito pelo Jest, do Jest. Então, para testar o framework, para testes no framework, um framework de testes para JavaScript. Tenha certeza de ter o Jest instalado no seu projeto para rodar esse teste. Então, assim, até isso, até nesse nível de detalhe. Então, ele começou já a ficar um pouquinho mais inteligente e você começa a ficar um pouquinho, eu passo, assim, já, né? Você começa a ficar, pô, o que está acontecendo? E aí, onde que entra também o ChatGPT? Ele tem uma linguagem tão natural que você consegue estudar através dele. Ele pode te ajudar muito a estudar. Então, por exemplo, me vi uma pergunta de gramática que caiu no Enem de 2020. Se for alternativas, quebre em linhas, por favor. Aí ele deu em relação ao uso da crase, assinale a alternativa correta. Não é necessário usar crase, não sei o quê. Eu coloquei letra B. Eu falo, a letra B está incorreta. Não é necessário usar crase quando se indica dia de semana, pois dia de semana não são consideradas palavras comuns, tal. Então, assim, ainda errei ainda. Já errei esse negócio. Então, assim, ela pode te ajudar muito com essa dinâmica dela de aprendizado, né, na hora do aprendizado. Coisa que o Google, nesse ponto, não é tão natural a linguagem como esse chat aqui. Né? E, né, coloquei letra B, letra B está incorreta, né? Falar o quê? Tem um cara desse. Tá, aí você está me convencendo. Aí, assim, tem tanta coisa que ela pode fazer, tudo, mas lógico que ela responde de forma assim, direta. Você chega e pá, ela vai lá e responde. Só que não é bem assim, né? Você tem que ter ali um respaldo para você saber se aquela resposta é correta ou não. Se você falar sobre algum diagnóstico, por exemplo, ela até fala que não é. Ela entende
que ela não é feita para dar diagnóstico, por exemplo, médico. Aí, navegando um pouquinho mais, né, trabalhando um pouquinho mais, o OpenAI disponibilizou APIs. Então, para quem conhece AI, os programadores, né, APIs, você consegue conectar o seu sistema, o seu mobile, o seu aplicativo, nessa inteligência. E lá eles disponibilizam 4 modelos de inteligência, a Ada, que é mais rápida, só que o modelo não é tão assertivo, e o DaVinci, que é o mais poderoso, é o que dá mais resposta assertiva, só que ele custa mais caro, né? É 6 centavos de dólar por cada 1.000 tokens. Entende esse token como uma sílaba de uma palavra, a grosso modo, tá? É um cálculo que eles fazem, eles pegam uma palavra, cada sílaba da palavra é um token. E se vocês cadastrarem lá, você tem 18 dólares free para testar. Aí o programador vê isso daqui, né? API de graça, né? Vou brincar um pouco. Então, eu peguei essa API do ChatGPT e fiz um negócio bem simples mesmo, só para a gente brincar. E aqui eu criei um arquivo CSV que pode ser extraído de algum lugar, então eu posso fazer isso via programação, extrair os dados de algum lugar e conseguir extrair nomes aqui, por exemplo, nome, gênero, idade, profissão, interesse e cidade. Então, uma lista de usuários, por exemplo. E eu vou processar esse CSV em Node e vou usar a inteligência artificial para fazer o quê? Eu fiz uma seguinte lógica. A Maria Clara, ela está visitando a cidade de Aracaju. A inteligência artificial me dê 3 lugares para ela visitar nessa viagem. Basicamente isso. Então, aqui eu fiz um teste bem simples. Coloquei aqui o nome da pessoa. Está viajando para tal. Poderia citar 3 lugares para visitar? Seja direto. Ela dá a resposta direta. E aqui o request, que aqui você escolhe o modelo que você quer, a quantidade de tokens da resposta, ou seja, a quantidade de textos que ela vai dar como resposta, porque isso é cobrado, né? Então, você pode definir um limite. E temperatura vai de 0 a 1. Quanto mais... o 0, ele é o mais exato. E 1 é o mais disperso. Então, ela pode viajar um pouquinho mais na resposta. Mais ou menos isso. É uma variável aí de assertividade. E usando essa lógica, ela me deu essa resposta. Então, para Maria Clara, o ChatGPT sugeriu os seguintes locais na cidade de Aracaju: Praia da Atalaia, Mercado Central de Aracaju e Parque da Sementeira. De Manaus, Teatro de Amazonas, Mercado Adolfo Lisboa, Parque do Mindu. Rodrigo Faro sugeriu para o Rio de Janeiro: Pão de Açúcar, Praia de Copacabana e Cristo Redentor. Rosa Maria, Salvador, Pelourinho, papapá. Entendeu? Então, assim, o que eu estou trazendo com esse exemplo? Esse exemplo mostra que você, com os dados dos seus clientes e algumas informações deles, consegue usar a inteligência artificial para criar textos chamativos. Eu cheguei a fazer um exemplo aqui, não ficou tão legal, de pegar essas pessoas e, baseado no interesse dela e na profissão e na idade, ele sugeriu 1.000 cursos de informática para elas. Então, ela fez um texto vendendo um curso de informática para essa pessoa. Então, assim, com isso, você consegue ter uma mensagem única para cada usuário, porque a inteligência ela vai se moldar de acordo com os interesses que você passar como parâmetro. E isso de forma automática, né? Isso é muito legal. Lógico que isso aqui é um exemplo bem simples, dá para a gente fazer isso daqui, mas isso aqui abre um mundo de possibilidade aí. Esse programador deve estar com a cabeça agora, pá, dá para fazer um monte de coisa. Mas é isso, pessoal. Eu disponibilizei esse código aqui no meu GitHub, então se vocês quiserem, acessem lá, github.com, Diogo Mainardes, OpenAI-sample, baixem o código lá, dá uma brincada, tem a forma de vocês utilizarem. Vocês vão precisar de um ID, de um Organization ID, um API Key, que daí lá na OpenAI vocês fazem vocês pegam esses dados aqui e podem rodar esse sistema para vocês, tá? É isso, pessoal. Queria passar um pouquinho o ChatGPT para vocês. Não é nada, é uma ferramenta muito massa que está chegando, que, na verdade, como eu falei, já faz tempo que existe. Faz tempo que existe essa ideia de inteligência artificial. Já tem muitas frentes já de utilização dela. Mas esse daqui se tornou muito popular porque foi aberto para o público experimentar. E a cabeça de muita gente explodiu. Então, tá numa hype muito grande aí. Então, isso aqui é mais uma cutucada para vocês aprenderem um pouco mais sobre isso, usar ela a favor do seu trabalho, para vocês serem cada vez mais
evitar de fazer aqueles trabalhinhos manuais e deixar com que a máquina faça isso para vocês e vocês consigam focar o pensamento de vocês, né, o tempo de vocês em coisas que realmente importam. Por exemplo, o negócio do cliente. Então, isso daqui vai ser muito legal, muito massa. E espero ter passado um pouquinho para vocês sobre essa tecnologia. Tem muita coisa rolando na internet, então acesse lá e procure, vocês vão saber notícias que estão rolando. E é isso, pessoal. Espero ter compartilhado um pouco com vocês e espero que tenham gostado. Valeu! Uau, Diogo, foi top demais. Eu já virei fã também do ChatGPT, eu estava comentando aqui nos bastidores, né? Que ontem fiquei aqui até altas horas conversando com o ChatGPT, porque realmente é algo incrível. Pessoal, testem e deem ali para poder testar, porque é muito incrível mesmo. Parabéns, Diogo, foi incrível. Aqui no chat a galera tá te parabenizando demais pelo seu compartilhamento, uma baita de uma aula. Super grata pelo seu compartilhamento, tá? E depois a Valeu, gente conversa obrigado. mais, porque tem muita coisa ainda, né, Sim, envolvendo sim. o chat Tem muita GPT. coisa ainda. Tem um mundo para explorar aí, Obrigada. tá bom? Beijão, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Top. Valeu.